O programa Câmara em Debate é uma oportunidade para você, cidadão, conhecer o novo perfil da Câmara de Vereadores. Essa é a nossa proposta, apresentar para você quem é que faz a Câmara de Vereadores e representa você. O Câmara em Debate nasceu com esse objetivo, apresentando a identidade dos novos vereadores. No programa de hoje, conversaremos com o vereador Luciano Marinho, ele que foi eleito pelo MDB e está em seu segundo mandato. Vereador, talvez mesmo com tanta divulgação, internet, tantas opções de informação, ainda tenham pessoas que não conheçam quem é o vereador. Quem é Luciano Marinho? Olha, Marcos, primeiro agradecer a você pela oportunidade de estar aqui, né, e falar um pouco da pessoa Luciano Marinho, quem é, de onde veio, falar um pouco do nosso mandato, que a gente tem feito ao longo desse tempo como vereador. Então, Luciano Marinho nasceu na cidade de Juazeiro do Norte, Marcos, no Ceará, filho de uma mulher do campo, a quem aos 8 anos de idade eu já ajudava na roça. Aos 8 anos eu acordava 4h30 da manhã, com a minha mãe para ir para a roça com ela trabalhar. Aos 12 anos de idade, ia completar 12 anos ainda, vim morar em Maceió com a minha mãe. Tinha aqui um parente dela que trouxe a gente para cá. E chegando aqui, aos 12 anos, arrumei... Meu primeiro emprego aqui foi como jardineiro, uma casa de família lá na Avenida Rotary. E aos 13 anos, minha mãe resolve retornar para o Ceará, né? E eu, sabendo da situação lá, não era nada fácil a vida lá na cidade, pedi para que ela permitisse eu ficar aqui trabalhando nessa casa de família como jardineiro lá na Avenida Rotary. E aqui fiquei, né, aos 13 anos, sem parente. Aos 14 anos, esse parente dela que havia nos trazido para cá faleceu, e eu fiquei aqui só, sem pai, sem mãe, sem irmão, né, apenas com essa família que resolveu me dar amparo e me ter como funcionário, como jardineiro daquela casa. E aqui estou, fui estudando, concluí meu ensino médio, hoje tenho uma formação, né? E lá na frente, com 17, 18 anos, comecei a estudar para participar de alguns concursos, fazer alguns concursos, passei de vários. Hoje sou servidor público do Estado, já exerci função pelo município, função pública concursada no âmbito federal, e hoje sou servidor público estadual há 17 anos, Marcos. Quer dizer que você tinha uma meta, tinha que dar certo quando tomou essa decisão de 12 para 13 anos de permanecer aqui, não, eu vou ficar, mas tem que vencer. Perfeito, tem que vencer, né? Então, assim, com muito sacrifício, com muita luta, com muita dedicação, enfrentando muitos obstáculos, graças a Deus conseguimos passar cada barreira. Hoje está onde estou, graças a Deus. Vereador, como é que surge na sua vida a política, já que é um mundo tão diferente e ao mesmo tempo de muita disputa, né, muito processo, quer dizer, existem as etapas, mas como é que a política começou a se aproximar do Luciano Marinho? Olha, antes de assumir o mandato de vereador ou de me lançar candidato a vereador, Marcos, em 2016, esse desejo já vinha lá atrás, 2012, por exemplo, quando eu participava de alguns movimentos, como líder estudantil. Iniciei lá na FEGREAL, Federação dos Grêmios Estudantis de Alagoas, que funcionava dentro do CEPA, fui conselheiro tutelar, mas o que me apaixonou por política, Marcos, foi quando passei a participar do movimento comunitário, como líder comunitário por mais de 20 anos, ali no bairro Cidade Universitária, conhecendo as dificuldades das pessoas, com relação às políticas públicas que não chegavam lá naquela região, política de transporte, de saúde, de educação, de infraestrutura, e ali convivendo na comunidade, como líder comunitário, lutando para melhorar a vida das pessoas, para dar mais dignidade, como líder comunitário cobrando do poder público, foi que despertou o interesse de participar da política e poder fazer, chegando a exercer o mandato, poder fazer algo mais, ser uma voz mais forte lá daquela comunidade, em especial do bairro Cidade Universitária e da parte alta. E hoje, como vereador, a gente pode representar não apenas por lá, mas por toda Maceió. Naturalmente, quando se assume uma responsabilidade como essa, existem algumas bandeiras, né? Algumas pautas que acabam fazendo parte ali do roteiro do trabalho. Quais são as bandeiras que o senhor traz para casa? Olha, a minha bandeira é justamente essa, sabe, Marcos? É lutar por uma boa educação,
lutar por melhoria na saúde, lutar quando eu te disse que o que despertou em mim o interesse pela política foi quando eu enxerguei a dificuldade das pessoas em comunidade em relação àquelas políticas públicas que são necessárias no dia a dia nas pessoas e que não chegavam a contento. E que isso foi que me despertou o interesse de lançar meu nome para que eu pudesse fazer algo mais pelas pessoas. Então, minhas bandeiras são essas. Minha bandeira é essa, é de trabalhar como vereador, além da função de apresentar leis, além da função de fiscalizar, mas a função que eu acho primordial, de assessoramento, que é aquela de representar a comunidade junto ao poder público, buscando melhorias para a periferia, para as comunidades carentes. E graças a Deus, através do nosso mandato, Marcos, com a nossa insistência, com nossas cobranças, com as discussões que temos aberto através das audiências públicas e de vários outros meios, graças a Deus, nosso mandato tem conseguido levar muitas melhorias para muitas regiões. Eu moro também na parte alta da cidade, mas confesso, às vezes eu ando pouco, né? Trabalho muito aqui na parte baixa e cansaço e tal, priorizo ficar muito com a família, mas me surpreendi quando o acompanhei numa audiência pública lá na parte alta da cidade, com a dimensão de conjuntos que existem naquela região. E, naturalmente, o senhor falava cidade universitária, para mim, e até pouco depois da próprio FAO. Mas existe um mundo, né, de habitações naquela região. Como é que tem tanto conjunto e há tanta falta de estrutura, né, vereador? É verdade, Marcos. O poder público ele se preocupa em dar habitação, levar moradia, né, mas não se preocupa com outras questões que as pessoas precisam no dia a dia, né? São conjuntos, como você pode observar lá, bem estruturados, né? Alguns condomínios fechados com toda uma infraestrutura, com lazer, mas quando as pessoas saem dali, que procuram outros serviços públicos, não encontram, né? Serviços de saúde, de educação, transporte, enfim, aquela região cresceu muito, o bairro Cidade Universitária, Benedito Bentes, porque Maceió só tem como crescer para ali mesmo. Para aquela região, né? O bairro Cidade Universitária, ele hoje só perde para o Benedito Bentes em população. Os números oficiais mais recentes dão conta de 72 mil habitantes, mas hoje, com o advento de todos aqueles novos conjuntos, nós já ultrapassamos ali 100 mil habitantes, Marcos, e não foi ao longo desses pouco mais de 6 anos construída ali uma escola. Se colocou ali mais de 30 mil pessoas, não se construiu uma escola, não se construiu um posto de saúde, não se melhorou em lazer, não se melhorou em transporte público, que é essencial para o trabalhador, para a dona de casa, para o estudante. Então, as políticas públicas que as pessoas precisam no dia a dia, que são essenciais para melhorar e facilitar a vida das pessoas, não chegaram, né? E a gente tem lutado muito, não apenas naquela região, mas em Maceió. Eu saí de uma eleição, Marcos, em 2016, com pouco mais de 3 mil votos, 3.663 votos. Fui o último dentre os eleitos lá naquela ocasião, fui o último mais votado, né? E saí em 2020, saí do último de 2016 para o primeiro em 2020, né? Dentre os que existiam mandato. Então a gente ampliou o nosso mandato, levou nossas ações, nosso trabalho para toda Maceió. Então hoje eu tenho uma preocupação não apenas com aquela região, mas com toda Maceió, onde temos parceiros no Jacintinho, no Vegel, no Climambom, no Santo Dumont, na Santa Lúcia, temos andado o Maceió inteiro e a gente percebe no dia a dia a dificuldade das pessoas, né? São dificuldades comuns, com transporte, com saúde, com educação, a reclamação é geral. Eu hoje sou bancada do prefeito JHC, acredito muito na gestão do prefeito JHC, um prefeito jovem, prefeito dinâmico, um prefeito sério, que tem vontade de trabalhar, e a gente tem buscado junto à gestão, ouvindo o clamor da comunidade, tem buscado amenizar um pouco o sofrimento dessas pessoas. E tem mesmo, porque naturalmente com tanta gente morando num local com poucos equipamentos, não é, vereador? Naturalmente elas vão ter necessidade de buscar esse apoio fora da região, em alguns casos. E isso envolve o transporte coletivo. E percebemos que naquela região próxima ao Eustáquio Gomes, por exemplo, cresceu os conjuntos, mas as linhas praticamente são as mesmas, né? São as mesmas. O transporte público em Maceió, eu estava conversando ontem lá no Graciliano Ramos,
terminal com o pessoal do sistema que faz o sistema de transporte ali naquela região, né? O sistema de transporte público ele é caótico em Maceió inteiro, Marcos. E é preciso que a gestão, né, a SMTT, a prefeitura, através da SMTT, tenha um olhar carinhoso para isso, né, que possa chamar esses empresários, que possa ver onde é que está a falha, né, que possa dar mais condições, melhores condições de mobilidade para essas pessoas. Fala-se em transporte barato, passagem mais barata do país, mas Maceió é isso aqui, Marcos, né? Não tinha como ter também uma passagem cara, né? Maceió é muito pequeno. Então, é preciso que melhore em transporte público, é preciso que tenha um melhor planejamento, principalmente para essas regiões periféricas da cidade, essas regiões mais distantes da cidade, porque as pessoas sofrem muito. O cara que mora ali, por exemplo, como você citou no Eustáquio Gomes, que precisa estar no emprego de 8 horas, tem que sair de 5 horas da manhã de casa, um absurdo. Quem mora naquela região do Benedito Bentes, da mesma forma. Então você sai cansado para o trabalho, chega estressado, quando sai do trabalho 6 horas da noite, chega em casa 8, 9 horas da noite, chega cansado também, chegando em casa tomando banho, comendo para dormir, para pegar no emprego no dia seguinte. Então, essa dificuldade toda, isso traz um transtorno para a pessoa, né? Isso mexe com a saúde, mexe com o psicológico, essa dificuldade toda traz outros prejuízos para a população. Eu pude perceber numa audiência pública realizada, né, convocada pelo senhor na região, que os relatos dos moradores são muito parecidos, né? Preocupação com a segurança, porque é o filho que sai para estudar longe, preocupação com ele mesmo, né? Diante disso que o senhor coloca, ter que sair 2, 3 horas antes para chegar num compromisso, chegar em casa 2, 3 horas depois que sai da última atividade. Quer dizer, gasta-se quase 6 a 7 horas, em alguns casos, só no deslocamento, só no transporte público. E o senhor fez esse debate numa audiência saindo da Câmara, diretamente próxima aos moradores, até para facilitar o debate com eles, né? Para facilitar, porque às vezes as pessoas têm interesse em participar, Marcos, né, de ouvir o representante, de discutir com o gestor público, né, mas sente essa dificuldade. Eu, diante do crescimento populacional lá daquela região, da parte alta, eu acho que os governos, a partir desses, né, aí, governo do Estado, o poder público municipal também, tem que voltar os olhos para aquela região, né, levar essas oportunidades, levar as ações do poder público para mais próximo daquela população que está crescendo, com toda essa dificuldade, Marcos, ali dos bairros atingidos pela Braskem, Pinheiro, Bebedouro, Mutange, mas muita gente, muitas famílias estão indo para aquela região também. Então, está inchando mais ainda, né? As pessoas estão saindo daqui dessa região afetada, indo morar lá naquela região, buscando moradias lá próximo. Então, são pessoas que precisam do poder público, né? Das ações do poder público no dia a dia. Eu acho que tanto o prefeito quanto o governador, e olha que já melhorou muito. Hoje ali no bairro Cidade Universitária nós já temos o Hospital Metropolitano, já foi inaugurado uma UPA mais recente. Outro dia peguei o prefeito, botei no meu carro e a gente passou a manhã inteira rodando, visitando os equipamentos, vendo o que é preciso melhorar lá naquela região. Eu acho que é preciso levar essas ações lá para perto dessas pessoas, trabalhar indústrias, Marcos, lá naquela região, né? Incentivar a instalação de indústrias para que possa dar emprego. Você vê ali, você vai na Menino Marcelo, você vai ali nessa avenida depois da Fernanda Lima, agora não fugiu, do Valdegóis Monteiro, né? Você vai ali pela manhã logo cedo, são homens, são mulheres que se deslocam fluxo grande, 5h30, 6 horas da manhã de bicicleta para outras, pessoas que têm dificuldade de transporte público, às vezes que não tem dinheiro para pagar uma passagem, vem de bicicleta, né, para trabalhar em outros bairros, no Farol, no centro. Então é preciso incentivar indústrias, o emprego lá naquela região, que é onde está a massa, que é onde seria muito interessante, a maior parte da população. Trabalhando perto de casa, a possibilidade de estar próximo da família e, naturalmente, com a infraestrutura no entorno de apoio, facilitava até para a questão do transporte público, né? Porque evitaria também esse deslocamento. Eu fico pensando, vereador, e assim, já aprendendo no debate com a própria casa, da possibilidade de existir um sistema integrado de transporte público que pudesse dividir a cidade por regiões.
Qual a forma de debater isso? É com o plano diretor? É um plano de mobilidade que estaria dentro do plano diretor? Como é que funciona esse A debate? proposta é essa, né, Marcos? É de um sistema integrado de transporte, né? Eu tive alguns contatos, já algumas reuniões com o superintendente atual da SMTT e a gente tem discutido essa ideia. Essas regiões onde as pessoas têm dificuldade, têm mais dificuldade no transporte, né? Essas regiões mais distantes do centro da cidade. O secretário tem colocado, inclusive, né, essa ideia da gestão, que é justamente essa aí. Em uma conversa que tive com o prefeito, né, por 2 ocasiões já, ele até citava essa possibilidade de até envolver esse transporte, diria clandestino hoje que tem na cidade, para que pudesse se envolver nessa questão da mobilidade, trazendo essas pessoas que têm dificuldade do transporte público para um terminal, para que possa tomar o transporte coletivo, né? Então, eu acho que são ideias que tem que levar para a pauta, para a discussão, porque essa dificuldade vem de muitos anos e é preciso que a gestão, o Poder Público Municipal, Prefeitura, SMTT, no caso, que se trata de transporte, né, trazer essa discussão o mais rápido possível. O plano diretor precisamos discutir aqui na casa, né? Isso já vem de há muito tempo. A propósito disso... Está atrasado, se eu não me engano, deve ter ocorrido já na gestão passada, né? É verdade. E tem que ser retomado esse debate. A gente tem cobrou muito na gestão passada, temos cobrado nessa gestão atual, né? Porque a cidade como a de Maceió, Marcos, que está crescendo, são muitos novos condomínios, né? Enfim, coisas que estão acontecendo e que poderia... está acontecendo de forma assim melhor se estivéssemos com o plano diretor aqui na casa, discutindo tudo isso. Eu tenho protocolado, vou trazer para a discussão o plano municipal de saneamento, né? Que isso já é um braço do plano diretor, que está no contexto, aliás, do plano diretor. Então, são discussões que eu acho que a gente precisa trazer aqui para casa, para junto com o Poder Executivo, Poder Legislativo, a sociedade civil, a gente possa estar debatendo, né, e buscando essas melhorias para a nossa cidade. Isso é fundamental. Uma coisa que é importante, vereador, nesse aspecto é que o debate coletivo ele ocorra com as visitas em loco. O senhor falou que conseguiu levar já o próprio prefeito, né, JHC. Agora, do ponto de vista legal, existe algo na legislação que impeça que um conjunto seja entregue sem os equipamentos? Porque poderia ter uma parceria com o município já de início, ou com a própria Caixa, né, algum tipo de permuta. Já eu estou falando aqui da Caixa porque é a maior construtora ou financiadora, né, de obras de um modo geral, para que os conjuntos não fossem entregues sem essas condições de apoio? Na verdade, Marco, é uma exigência em lei, né, que seja entregue justamente com esses equipamentos, né? O condomínio como esses aí que já foram entregues, eles têm lá o local destinado para isso. Você vê ali, eu fui na inauguração do Maceió 1, né, onde foi lá no dia, tinha lá um caminhão de políticos lá, senadores, governador, deputado federal, deputado estadual, que entregava ali aquele conjunto, mas sem condições nenhuma, sem dar condições nenhuma para aquelas pessoas, aquelas muitas famílias que hoje moram lá. São 3.900 famílias. Estou citando lá como exemplo, mas são muitos naquela situação. E lá se fez aquela festa grande, prometeu um monte de coisa, unidade de saúde, ambulância, escola, tanta coisa, e até hoje as crianças de lá estão estudando em Rio Largo, que aquela região não tem uma escola para aquelas crianças. A evasão escolar ali é altíssima ali naquela região. E a gente tem cobrado muito, cobrei muito da gestão passada, já tenho cobrado dessa gestão atual. Estamos agora nessa discussão da LOA, do orçamento aqui da casa, que está em discussão aqui, para discussão na casa. Vamos apresentar algumas propostas, emenda de remanejamento, para que possa levar algumas dessas ações, algumas dessas políticas públicas lá para aquela região, para facilitar. Então, o que eu tenho percebido da parte da gestão anterior, e até dessa mesmo, que eu já reclamei, é uma falta de fiscalização com relação a esses equipamentos. Você vê ali, por exemplo, Jardim Royal, novo jardim, foi entregue ainda na garantia, com coisa de 6 meses, 1 ano, já apresentando uma série de problemas, porque não houve acompanhamento, porque não houve fiscalização, porque foi entregue da forma que não devia, né? O município, a gestão pública simplesmente fechou os olhos e deixou que a empresa fizesse da forma que queria. E hoje está lá, as pessoas morando em meio a uma série de dificuldades que hoje o poder público não tem condições de corrigir.
Normalmente, pelo que eu tenho acompanhado nesses anos fazendo jornalismo e especificamente acompanhando política, é que o primeiro ano é o ano de entender como a máquina funciona, encaixar os quadros da equipe e, naturalmente, planejar para o ano seguinte. Só acredita que já em 2022 vai ser possível dar, sei lá, alguns encaminhamentos para melhor funcionamento da cidade, especificamente nessa área? Eu acredito sim, a gestão do prefeito JHC foi um ano, o primeiro ano e um ano de muita dificuldade, Marcos. Você acompanhou e viu que o prefeito iniciou o ano aí do mandato já sem orçamento, né, trabalhando com muita dificuldade. Muitos diziam que o prefeito não conseguia sequer pagar a folha de servidor público, e o prefeito, com muito malabarismo, com muito jogo de cintura, conseguiu superar essas dificuldades, né? E hoje a gente vê a prefeitura aí trabalhando assim mais folgada, né, mais tranquilo, o prefeito aí lançando muitos programas que estão trazendo melhorias para a população. E eu acredito sim que 2022 será um ano bem melhor, que muita coisa está aí para acontecer. É um desejo do prefeito, né? Tem um orçamento aí que beira os 3 bilhões de reais, né? É a estimativa aí de receita, e isso vai dar ao prefeito condições de trabalhar e de fazer o que ele prometeu em campanha, o que ele tem prometido, que é de levar mais dignidade para as pessoas, em especial para a população mais carente. Vereador, o senhor foi eleito pelo MDB. O MDB, no processo eleitoral, teve candidatura própria. O candidato não logrou êxito, mas, naturalmente, em função da necessidade de se articular pela cidade, em especial pela região que o senhor trabalha, o senhor tem tido um diálogo importante com a prefeitura. Isso não causa nenhum tipo de conflito? Prioritariamente é fundamental exatamente isso, tentar trabalhar pelas pessoas? Sim, sim, Marcos. 2020, né, ano da eleição, eu já tinha uma simpatia grande pelo prefeito, quando era deputado estadual, quando fui deputado federal, pelas bandeiras que ele defendia, né? Enfim. E 2020, infelizmente, não pude sair no mesmo grupo que ele, né? Prefeito JHC. Eu até tentei, até busquei um diálogo para tentar sair junto, né? Mas já havia uma formação de grupo, algumas coisas que dificultaram essa relação, né? Infelizmente, a gente tem que respeitar decisão partidária, né? Eu estive filiado, como estou ainda, em um partido que saiu com uma outra candidatura, né? Mas a gente é eleito, Marcos, lança o nome para trabalhar e para representar a população, assim como o prefeito foi eleito prefeito, né, com esse compromisso também, né, de mudar a vida dos macioenses, de melhorar cada vez mais a cidade de Maceió, e a gente, na condição de parlamentar, enxergando essa visão do prefeito, né, que é o de fazer uma boa gestão. É óbvio que a gente, o nosso desejo é somar e trabalhar para que isso possa dar certo. O senhor passou ao longo do tempo, em função da sua atividade como liderança comunitária, o que naturalmente ajudou a formatar a sua visão sobre a ação política. Mais uma vez, como político, o senhor também passou a ter uma atividade ligada à sua comunidade no tocante à assistência. Como é que tem sido essa experiência e só confirma realmente a necessidade de equipamentos naquela região? É verdade, Marcos. Esse trabalho, na verdade, de assistência que a gente faz em parceria, né, com instituição da sociedade civil, isso já nasceu por conta da ausência do poder público na comunidade. E aí da população carente, Marcos, aí da população carente, da periferia de Maceió e de outras cidades, se não fossem as ONGs, se não fossem as igrejas, se não fossem as várias instituições que dão esse suporte, que vão ali e complementam aquilo que o poder público deixa a desejar. Então esse trabalho ele surgiu muito antes de eu estar como vereador. É óbvio que o mandato nos dá uma condição de melhorar cada vez mais, e é o que temos feito. E graças a Deus temos assistido a milhares de pessoas, Marcos. Então, juntando o trabalho de assistência que a gente presta com o trabalho que a gente faz através do mandato que a gente exerce, isso nos deu a condição, né, de ser eleito em 2020 como o segundo vereador mais votado de Maceió, com 8.712 votos. Termina sendo um retorno para a própria população, que de certo modo lhe ajudou a reconduzi-lo aqui para casa? Claro.
Faz parte, né? Como o senhor está no segundo mandato, tem algum projeto que o senhor destacaria, alguma iniciativa que está em discussão, que pretende levar para o debate, vereador? Você fala... Projeto aqui na casa já apresentado? Projeto meu? Alguma indicação importante? Olha, indicações nós temos várias, né? E nossas indicações são todas nesse sentido, Marcos. Sempre para a comunidade? Sempre para a comunidade. Projeto nós temos aí agora... ontem o vereador Leonardo Dias à noite falava comigo, que é a questão do 5G, né? Que está em discussão a nível nacional e a gente vai trazer agora para... Já apresentei o projeto de lei, o vereador Leonardo Dias é o relator, né? Temos outros aí mais que... É 5G gratuito para a população? Vai ser algo nesse linha? Que visa contemplar as comunidades, né? Então, está aí tramitando, já apresentamos, está na Comissão de Constituição e Justiça, né? Temos outros mais aí tramitando também, alguns foram vetados, né? Mas todos eles são nessa linha para que a gente possa, sempre voltado para a população, Marcos. Isso que é o mais importante, né? O senhor está vivendo uma composição hoje na casa, onde se aumentou em 4, né? O número de vereadores, teve uma renovação aí de 14, né? Vereadores. Como é que tem sido esse convívio aí? É igual time de futebol, tem que fazer uma mescla da juventude com a experiência? Olha, Marcos, muito bom isso. Eu lembro, você era apresentador de programa de rádio, Marcos, quando nós estávamos com essa discussão naquela ocasião aqui na casa para aumentar, ampliar o número de vereadores. Maceió hoje ultrapassa 1 milhão de habitantes, que pela Constituição já nos dá condições de ter aqui 33 vereadores. E por que não ter? Você poder trazer para aqui mais pessoas da sociedade, mais representação, para ampliar os debates, para que a população se sinta mais representada, né? E aí, Marcos, nós éramos 21, hoje somos 25. Esses 4 a mais que entraram, 4 novatos, que estão fazendo aqui uma diferença grande, que estão trazendo discussões, que estão debatendo. Muitos dos novatos, hoje são 14 novatos que entraram nessa nova legislatura, né? Boa parte deles nem faz parte de bancada, mas que estão aqui de forma saudável, discutindo, representando a população, trazendo debates, abrindo discussão, e isso é muito bom, você ter essa diversidade aqui, você ter essa representação. E eu espero que a gente não só fique em 25, que possamos ter 28, que possamos ter 31, 30, 31, ter mais gente aqui da população representando o povo de Maceió. É o sangue novo que ajuda a fomentar a discussão. Perfeito. E eu gosto muito disso, né? Quando eu vejo uma Olívia Tenório, quando eu vejo um Leonardo Dias, quando eu vejo um João Catunda, quando eu vejo um Joãozinho, né, mobilizando, chamando o povo, sacudindo a poeira, isso é muito bom, representando de forma autêntica a população. Vereador Luciano Marinho, queria agradecer sua presença aqui no Câmara em Debate, muito bom conhecer um pouco da sua história e, claro, contar com a sua participação também na segunda temporada, agora em 2022. Eu que agradeço, Marcos, mais uma vez a oportunidade que você me dá de estar aqui falando para os maceioenses, né, dizer que estamos encerrando aí mais um ano, né, um ano de trabalho, um ano de muita luta, embora as muitas dificuldades, estamos vivendo ainda em meio a uma pandemia, né, que assim diminuiu bastante o número de casos, mas que ainda assola, e isso tem trazido muita dificuldade. Esse ano foi um ano muito difícil, mas de muito trabalho e também de muita produtividade. Não tenho dúvida que 2022 será muito melhor. Vamos estar empenhados no nosso mandato, trabalhando para que a gente possa representar bem e corresponder àquela parcela significativa dos maceioenses que foram lá nas urnas em 2020, creditaram o voto e nos fez vereador novamente como o segundo mais votado de Maceió. Muito obrigado, Marcos. Deus abençoe. Luciano Marinho foi o nosso convidado hoje aqui no Câmara em Debate. Nós voltaremos em outra oportunidade apresentando a história, os projetos e as bandeiras de mais um vereador dessa nova composição da Câmara. Até uma próxima oportunidade.